Seja bem-vindo a mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Aqui nessa série de aulas, em cada uma delas eu trago uma frase em inglês, uma frase rica em estruturas, uma frase bem completa, e aqui a gente vai estudar junto só essa frase, só que destrinchando parte a parte do que está acontecendo aqui para que você aumente a cada aula a sua consciência, você aumente a sua compreensão de como as estruturas do inglês funcionam. Para que você não entenda só o que está aqui, mas que você consiga entender também mais das coisas que você encontrar no seu contato com o inglês, do que você estiver consumindo, estudando, no seu material de estudos, enfim. Em cada uma dessas aulas tem uma frase. E a aula de hoje que eu separei pra gente destrinchar, destruir a frase é essa aqui. Are you into science by any chance? Vou ler mais uma vez. Are you into science by any chance? Que significa, você curte ciência, por acaso? Sabe aquela pessoa que você acabou de conhecer e aí você tá aprendendo mais sobre ela e você pergunta, por acaso você gosta de ciência? Você está só perguntando sobre os gostos dela. Então vamos lá, vamos aprender tudo o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que eu quero te ensinar é usar esse into para falar que você gosta de alguma coisa, que você curte alguma coisa, que algo você tem interesse por aquilo. Quer ver um exemplo? I am into soccer. I am into soccer. Eu gosto de futebol, eu curto futebol. Então percebe como que a gente tem que usar essa estrutura. Você vai usar essa estrutura com aquelas expressõezinhas do to be. Por exemplo, I am, you are, quando eu estiver falando de você. She is, quando eu estiver falando dela. He is, quando eu estiver falando dele. We are, quando eu estiver falando de nós. Literalmente, isso aqui é eu sou, você é, ela é, ele é, nós somos. Literalmente é isso aqui. Mas a estrutura com into, para você falar que gosta de alguma coisa, sempre vai ser assim. I am into, significa eu gosto. You are into, você gosta. She is into, ela gosta. E assim por diante. Então, se eu fosse dar esse exemplo com ela, seria assim, ó. She is into soccer. She is into soccer. Significa ela gosta de futebol. Quer ver aqui mais alguns exemplos de alguns outros casos? Agora eu vou dar uma viajada um pouquinho. Por exemplo, deixa eu pensar. Tim, o nome de menino aqui. Tim is into surfing. Significa o Tim, ele gosta de surf, ele aprecia surf. Surf é uma das coisas pelas quais ele tem interesse. Eu posso falar dela também. Por exemplo, Anna is into you. Por que não? Pode ser. A Ana, ela gosta de você. Anna is into you. Até soa bem uma linguagem bem adolescente. Tipo assim, a Ana tá afim de você. A Ana gosta de você, daquele jeito romântico. Então, o into pode ser usado para você expressar do seu interesse só de coisas que você gosta, de hobbies, de curiosidades. Ou pode ser também de pessoas que você gosta. Pode ser até alguma coisa tipo música. Pode ser, por exemplo, we are into pop music. Significa nós gostamos de música pop. Pop music significa música pop. We are into pop music tá falando de nós. Nós gostamos de música pop. E o que tá aparecendo aqui nessa frase é you are into science. Science, que significa literalmente ciência. Então o que eu tô perguntando é se você gosta, por exemplo, dessas coisas de pesquisa, de ciências, de química, talvez de física. Só precisa ter um pouquinho mais de contexto para saber exatamente do que eu tô falando. Mas, de qualquer forma, ele tá sendo bem generalista aqui, né? Bem geral, ciência no geral. Então só essa frase aqui, por que ela tá na inversão? Por que ela tá num formato invertido? Porque se eu fosse falar simplesmente assim, ó, você gosta de ciências, você curte ciências, eu poderia falar assim, you are into science. Você gosta de ciência, você curte ciência. Ciência é uma das coisas que te interessa. Só que isso aqui seria uma afirmação. You are into science. Você gosta de ciência. Só que essa frase não é uma afirmação. Olha só pra cá. Essa frase é uma pergunta. Então, como essa frase é uma pergunta, eu tenho que fazer uma inversão do to be. Então, aquele I am, se eu fosse perguntar pra você, eu gosto de futebol, eu ia inverter as duas primeiras palavras. Am I into soccer? É a mesma coisa que você aprende quando você aprende o to be. Claro, se você ainda não aprendeu o to be e não sabe do que eu tô falando aqui, depois você pode voltar lá na série Primeiras Frases em Inglês, aqui do meu canal do YouTube, para aprender sobre esse padrão. Se você não sabia disso ainda, você acaba aprendendo isso agora também. She is into soccer é uma afirmação. Para eu perguntar, eu perguntaria assim, ó. Is she into soccer? Is she into soccer? Seria, ela gosta de futebol? Então, em português, a gente só muda a entonação da frase. Eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol?
a gente só muda a entonação da frase, enquanto no inglês acontecem outras mudanças que vão além de só mudar a entonação. Então é por isso que essa frase está com Are you into science? Você gosta de ciências? Você curte ciências? E aí vem essa expressãozinha do final, by any chance? E essa aqui eu quero que você guarde esse bloco inteiro, guarde essa expressão, que é muito parecido com o nosso por acaso. Tipo assim, e você estuda lá por acaso? Nossa, mas você fala francês por acaso? Esse por acaso, o inglês tem o by any chance funcionando exatamente da mesma forma. Literalmente é mais ou menos assim, ó. Por alguma chance? Por alguma chance? Tipo assim, tem alguma chance de você gostar de ciências? É mais ou menos isso aí. Então, para você ver como que o by any chance pode ser usado em mais casos, eu separei alguns aqui para te trazer. Por exemplo, eu te pergunto assim, Are you Simon by any chance? Eu tô no aeroporto, pronto pra te buscar, eu tô lá pra buscar uma pessoa chamada Simon, aí eu vejo um cara entrando direitinho do jeito que é o Simon, do jeito que me falaram que era o Simon. O Simon é negro, tem cabelo curto, tá usando uma camisa laranja. Aí eu vejo um cara negro, cabelo curto, camiseta laranja, passando, aí eu pergunto, Are you Simon by any chance? Você é o Simon, por acaso? E claro, a gente tem o por acaso em português, às vezes ele soa meio rude, né? A pessoa fala, eu quero beber, eu falo, você é maior de idade, por acaso? Existe esse tipo de uso do por acaso meio rude, meio grosseiro, né? Quando você já sabe que a pessoa não faz aquilo. Agora, em inglês, o by any chance não soa rude, ele não soa grosseiro desse jeito, tá bom? Inclusive, ele pode aparecer no começo. By any chance, are you Simon? Eu não vou falar que você não pode encontrar isso aqui, tá? Você pode acabar encontrando assim invertido. É mais raro, mas pode acontecer. Outro exemplo aqui com by any chance sendo usado. Eu ligo pra casa da Raven, querendo falar com a Raven, e aí quem atende é a mãe da Raven. Aí eu pergunto, Is Raven there, by any chance? É tipo assim, ó, por acaso a Raven está aí? É mais ou menos assim. Não preciso colocar necessariamente o por acaso no fim da frase, tá? Posso colocar o por acaso no começo, porque na tradução você só tá colocando como que a gente pode falar isso em português. Tradução não importa aqui, tá? O que importa é o que tá acontecendo no inglês. Então essa é a pergunta. Is Raven there? A resposta para isso é Raven is there. Isso aqui seria a afirmação. A Raven está aí. Para perguntar eu inverto. Is Raven there? Então é isso que está acontecendo nessas frases. Então tem duas coisas principais que acontecem aqui. Tem o into, que é uma das formas de você expressar que você curte alguma coisa, que você gosta, que você tem interesse, pode ser inclusive curtir romântico também. E tem o by any chance, que é outra expressão de frase, um bloquinho de frase. Eu gosto tanto de falar de guarda os blocos, né? Esse é um exemplo, é outro que aparece por aqui. Porém, nesse ponto pode ter surgido uma dúvida aqui. Pode acabar surgindo uma dúvida para você. Mas Vinícius, mas you like? E se você se perguntou isso aqui, coloca no chat. Eu tinha me perguntado isso. Mas you like? Teve uma vez que eu fiz uma aula no meu Instagram mostrando um pouquinho sobre o into. Eu fiz uma daquelas minhas mini aulas de 1 minuto do Instagram. E uma delas foi falando um pouco sobre o into. Que eu ensinei como usar o into para falar que você gosta de alguma coisa. E eu recebi um comentário que falava mais ou menos assim. Nossa, mas aí o like perde todo o sentido. Porque você pode usar o like para falar coisas como, por exemplo, you like science. E tá certinho, você gosta de ciência. E é verdade, isso aqui tá certo. Eu posso até falar de gostar de você, por exemplo, I like you, usando o like. Eu gosto de você. E tudo isso tá certo. E olha só, o que acontece é o seguinte, esse comentário, nossa, mas e o like perde todo sentido, porque ele já faz isso. Não, o like não perde todo o sentido. O like não deixa de existir só porque existe o into. O que eu tô te ensinando é mais uma forma de dizer as coisas. Não significa que para cada ideia do inglês só existe um jeito de falar. Não é assim que funciona. Existem milhões de formas diferentes, várias estruturas diferentes para chegar na mesma ideia. Então eu posso chegar para você e falar agora, cara, preciso te falar uma coisa. Ou então eu falo assim, cara, preciso te contar uma coisa. Ou então eu falo assim, cara, preciso te dizer uma coisa. Contar uma coisa, falar uma coisa, dizer uma coisa. São 3 palavras que chegam no mesmo resultado. Ou seja, até o português tem formas diferentes de dizer a mesma coisa. Então você precisa aceitar que o inglês também vai ter isso. Também acontece no inglês. Vou te dar uma dica para a vida e dos seus estudos de inglês aqui. Sempre que você aprender uma nova forma de falar alguma coisa em inglês, que você já sabia alguma outra forma, em vez de sofrer, meu Deus, mas eu já conheci outra forma, e agora? Como é que eu uso uma, como é que eu uso outra? Em vez de sofrer, você vai passar a fazer assim. Olha só que massa, mais uma forma de dizer aquilo lá. Agora eu sei 2 formas de dizer isso aí.
É esse o raciocínio que você tem que fazer. Porque a língua é feita de formas diferentes de dizer a mesma ideia. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. As coisas não foram feitas para tudo ter diferença. Claro, muitas coisas têm diferença. Nem tudo significa a mesma coisa. Mas existem muitas coisas que significam a mesma coisa. Então, quando você vira uma frase sendo usada com algumas palavras que você conhecia outro jeito de falar aquilo, celebra porque você acabou de aprender uma nova forma de falar aquele tipo de ideia e seu inglês tá ainda melhor, ok? Então me conta aqui embaixo nos comentários o que foi de novo que você aprendeu nesse encontro. Se você aprendeu alguma coisa nova aqui, se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo pra eu saber e continuar produzindo mais vídeos assim. Você pode inclusive mandar nos comentários se restou alguma dúvida, se ficou qualquer pergunta sobre o que eu te contei nessa aula, você pode mandar pra mim, que não só eu, mas toda a comunidade de estudantes que interage por aqui, a gente vai te ajudar a solucionar isso aí, ok? Então espero que você tenha gostado bastante, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas e eu te vejo nos próximos episódios da série Interpretando Frases em Inglês. Se cuida e até mais.